todos, boa tarde. Estou esperando a Aninha entrar aqui. Ei, Aninha. Ei, Pati! Deixa eu só ajeitar aqui para colocar a Tá joia. câmera no lugar bom. Ah. Ixi, acho que tá meio alto. Olá a todos, boa tarde. O pessoal está chegando aí tudinho, é isso? Que bom. É, que bom, né, Pati? Que conseguimos aí realizar esse encontro. Finalmente, né, Aninha? Apesar de não ser uma figura aí muito íntima das redes sociais, mas seu convite é sempre recusável. Vinda de você, Não se pode negar o convite da ex-professora. exatamente. O Sim. pessoal está aqui, vamos esperar só mais um pouquinho, porque nós, na verdade, a gente entrou um pouquinho mais cedo, né, Aninha? Para testar. Isso, já que é a minha primeira vez, né, Paty? Mas você vai ver, no final fica fácil. A ideia é sempre termos boas conversas, né? É, falta um minuto, já temos Uhum. aqui duas, vamos esperar só mais um pouquinho, não é isso? Tá? Isso. Oi, Bárbara. É bom que a gente reviu o pessoal, né, Ana? Isso, Bárbara, que foi minha colega, né? É o pessoal das antigas, tá todo mundo entrando aí. Bom, Isso, minha irmã entrando, Ana Junqueira. Gláucia, Glaucia, olha, que bem, responsabilidade. a sua irmã, sua família Aí, ó. inteira está Pois com é. saudade da gente. Nós também, né, Bárbara? Tati, minha amiga também, de infância. Olha só a Camila Lobato, que joia, tá tudo muito bom. Ah, obrigada, Gláucia. Joia. Então, gente, na hora que for 5 horas no pego, a gente começa então, tá? Porque o Instagram, ele trabalha só mesmo com 60 minutos, né? Então, assim, a gente tem que se organizar bastante na relação com o tempo, porque senão a gente perde o bonde, tá? Bom, então, Uhum. E aí você toma horas. conta, né, Paty, aí do tempo, que você é mais experiente aí na história. Que nada. Eu tô com o celularzinho aqui do lado, que qualquer coisa ele dá uma vibrada, eu sei que tá na hora da gente começar a finalizar, tá? Tá. Bom, Olha, Marília, querida, do curso de colaboração. tá vendo? É muito bom. Rever as pessoas nesse período de isolamento é a melhor coisa, né, gente? Uhum. Então vamos começar, né? 5 horas. Eu e a Aninha, gente, a gente fez mais ou menos um planejamento assim. Eu vou introduzir, né? Eu vou apresentar a Ana. A gente vai falar um pouquinho, né, dessa questão da primeira ordem, da segunda ordem, e depois eu vou passar a palavra para a Aninha, que ela fez a especialização dela com a Grandeixo, em São Paulo. E ela tem muito, muito, muito que nos dizer, né, Ana? Bom, então, Sim. gente, eu sou Patrícia Mello, né, sou professora da PUC e sou terapeuta sistêmica, né? Essa situação que a gente está vivendo hoje, né, assim, da pandemia, do contemporâneo, nos faz assim pensar muito, né, no que seria a realidade que está sendo construída, né, gente? E aí eu e a Aninha, a gente conversando sobre isso, né? E o que seria o construcionismo, né, Ana? Justamente o quê? Uma possibilidade de construção de uma realidade outra, né? Que Hum. é coisas que a gente mais preza, na verdade, né? Dentro da segunda ordem. Então, isso nos motivou a fazer essa live, né? Assim, quais são as possibilidades hoje da gente atender famílias, casais, né? Até grupos, pessoas, dentro mais uma perspectiva de segunda ordem mesmo, né? E, então, por isso, eu estou convidando a Ana, e a gente sabe que a sistêmica foi dividida em dois momentos, né? A sistêmica não, desculpa, cibernéticas, né?
cibernética de primeira ordem, que foi dividida em dois momentos, né? O primeiro momento mais centrado assim, na resolução do sintoma, depois no segundo momento mais a dinâmica familiar. Isso todos nós já sabemos que nós estudamos isso para sermos terapeutas sistêmicos, né? E a segunda ordem vem com essa proposta de vanguarda, né? Do construtivismo, do construcionismo social. A gente aqui vai se ater ao construcionismo social, tá? Então, agora eu passo a palavra para a Aninha, que eu tenho certeza que organizou tudo para ela nos dizer da trajetória dela, né? Da epistemologia, assim, de como que ela chegou. Porque o construcionismo, na verdade, não é uma teoria, né, Aninha? Eu falo que é uma postura perante a vida, né? Uma forma de se posicionar e de ser terapeuta, né? Então, agora, gente, com muito prazer, eu passo a palavra para minha grandíssima amiga, Ana Luísa Junqueira. Primeiro eu queria agradecer, né, Paty, o convite, agradecer também a TF Minas, que está aí começando num movimento tão importante, que é de criar essa associação entre os terapeutas de família e de casal, aqui em Minas, né? Algo que já ocorreu e que durante um tempo aí ficou, enfim, né, em stand-by. Eu acho que vale aí ressaltar o trabalho, né, da Silvana, da Gláucia, pela iniciativa de nos associarmos, né, novamente. Então, queria agradecer imensamente a ATF. Estou aqui junto nessa construção desse novo momento da associação mesmo, né, e torcendo para que a gente possa se unir e que as trocas possam acontecer, né, e eu acho que só é possível aí se a gente estiver junto mesmo, né? Assim, e aí essa união acontecer. Mas bem, né? Quando a gente estava pensando no tema da live, a gente pensou realmente de abordar a psicoterapia de família e casal dentro dessa perspectiva pós-moderna. E eu acho que para isso, né, Paty, eu acho que vale a gente fazer uma retomada histórica, né, dessa mudança epistemológica que esse campo da terapia de família e casal passou ao longo do tempo, né, desde o seu início, lá em meados do século passado, né, até hoje. Eu acho que o campo passou por uma grande mudança epistemológica mesmo, né? E quando a gente pensa em epistemologia, a gente pensa na forma de ver e pensar a terapia, né? Então, eu acho que a forma de ver e pensar a terapia bom, o que é a terapia e qual que é o meu papel enquanto terapeuta? Né? Acho que inicialmente, lá na década de 40, de 50, né, quando começou o movimento, os profissionais daquela época, eles foram buscando aí, né, nas diversas áreas de conhecimento, desde a teoria geral de sistemas, né, na biologia, na cibernética, conhecimentos sobre sistemas para serem aplicados aos sistemas humanos, né, às famílias. Então, inicialmente, né, a grande metáfora que regia a terapia de família eram as metáforas mecanicistas, né? Eram as metáforas mesmo que, de alguma forma, criavam essa analogia da família enquanto máquinas, né? E aí o terapeuta nesse lugar, ele, sem dúvida, tinha um lugar aí daquele que conserta essa máquina, né? Assim, essa máquina que possivelmente veio com algum defeito, né? Porque se está procurando terapia, é porque aquela família ou aquele casal, enfim, né, tem alguma disfunção ali, né? Então, os termos, eles são termos muito nesse sentido, né? Mecânicos, tecnológicos, né? E o terapeuta se colocando nesse lugar do grande expert, né? Consertador desses defeitos, né? E o foco era muito foco em, bom, consertar essa máquina, né? Assim, então as técnicas, as intervenções vinham muito nessa perspectiva desse resultado mesmo, né? E que os resultados muitas vezes eram estabelecidos pelo próprio terapeuta, né? Afinal, ele era o grande expert, né? Ele que determinava ali a direção, né? Ele que determinava qual era o problema dessa família, né?
diagnosticava as disfunções, né? E então, muitas vezes a mudança, inclusive, era imposta pelos próprios valores do terapeuta, né? Assim, o que que ele entendia que era funcional ou disfuncional, o que que ele entendia, qual que era o problema daquela família. Muitas vezes ele distinguindo o problema, né? Ele sempre nesse lugar externo mesmo, né? Nem sempre os objetivos, inclusive, eram compartilhados, né? Ah, E eu acho sem dúvidas, essa postura, ela também vem ao encontro da própria modernidade, né? Enfim, do pensamento moderno, que prioriza esse lugar da razão, do especialista, da ciência tradicional, né? E ao longo do tempo, com o próprio avanço da cibernética, que começou a rever, né, esse lugar, né, do próprio construcionismo social, do pensamento pós-moderno, vários questionamentos surgiram, né? Inclusive questionamentos sobre essa crença de que o terapeuta ele tem essa perspectiva privilegiada, né? Assim, como uma crença de que existe uma realidade externa, objetiva, passível de uma observação neutra, né? E tudo ah, isso começou a ser questionado, e eu acho que o campo da terapia de família começou a sofrer muitas mudanças com isso, né? Assim, mudanças éticas, inclusive, né? Eu acho que quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando de uma ética, né? Que sem uhum, dúvidas passou a ser uma ética mais relacional, né? Numa ah, busca, né, do terapeuta sair desse lugar externo, né, hierárquico, como lugar do saber, instrutor, né, para um lugar mais horizontal, mais co-construtor, fazendo parte do sistema, né? Acho que a família deixa de ser uma máquina, né, assim, vista como uma máquina, né, entre aspas, a ser consertada, como se aham, existisse também enfim, né, um jeito certo de funcionar, né? Acho que esses termos de família disfuncional vem muito dessa época, né? uhum, uhum, Enfim, eu acho que isso tudo vai sofrendo muitas mudanças, principalmente com o movimento do construcionismo social, né, que traz exatamente essa ideia de que a realidade ela é construída e é construída na linguagem. Então, não existe uma realidade objetiva, pronta, estabelecida, né? Então, o que que a gente vai entender? O que é o problema da família? Qual que é, né, assim, enfim, o objetivo da terapia da família, enfim, isso tudo é co-construído na linguagem. Então, quer dizer, a família, o casal, deixa de ser essa máquina para ser um sistema linguístico, né? Para ser, enfim, pessoas que estão ali em conversação, construindo tudo, construindo o problema, construindo as soluções, construindo as possibilidades terapêuticas, enfim, uhum, né? uhum, Co-construindo, né? Co-construindo, acho que é esse termo, junto ali, entre as uhum, pessoas e os terapeutas, né? O terapeuta ou os terapeutas, quando a terapia de família é possível atender sozinho, atender, né, com outro terapeuta, atender com equipe reflexiva, né? Eu acho que às aham, vezes quanto mais pessoas, mais enriquece a conversa. Eu, por exemplo, sempre já atendi sozinha em família, mas eu acho que família eu escolho sempre ter um outro terapeuta, que eu acho que torna o olhar mais rico e não só o olhar, mas a conversação. E quando a gente está falando de conversação, de linguagem, a gente está falando de construir novas realidades, né? Através da construção de novos significados, né? Então, Faz acho que isso é processo. algo importante. Ah, Sim, é. Enfim, Paty, então assim, eu acho que a grande mudança pós-moderna, né, é essa mudança na postura do profissional, né, assim, de uhum, pensar qual é o meu lugar enquanto terapeuta, né, assim, na relação, ali no atendimento familiar, né, na relação, acho que antes, principalmente na primeira ordem, tinha um foco muito grande, assim, né, no resultado, na técnica, e que de alguma forma foi se transformando para o foco na conversação, né, assim, isso.
sai do foco do resultado, ou até do foco da mudança, né, para o foco na conversação. E a mudança é um efeito dessa conversação, né? Assim, sim. né? E a conversação é isso que a gente está falando, né? O espaço onde se constrói novas realidades, né? Mais do que, eu acho que é isso que o construcionismo social traz, assim. Conversação não é um simples bate-papo, né? Assim, né? Não é qualquer coisa, não é algo trivial, né? Assim, Sim, né? A realmente. conversação é algo, é um espaço muito poderoso, né? É através das conversas que, Né? Que é diferente de uma conversa, não é isso? sim, o que que você falou, Paty? Eu não escutei. Conversação, né? A gente brincando com a palavra, a ação da conversa, né? Que é super Muito. diferente de conversa, não é isso? Uhum. Sim, nunca tinha pensado nisso. Gostei dessa, né, da história da conversação, né? Assim, as conversas gerando novas ações, né? Porque o Ah, construcionismo traz exatamente essa ideia, né? É a linguagem enquanto ação social, né? tá. Então, é na linguagem, é na conversa que a gente vai construindo novas ações, novas potências de ações, né? É muito comum, às vezes, isso a gente vê corriqueiramente, assim, né? Nas nossas conversas terapêuticas, ou até não terapêuticas, não necessariamente dentro do consultório, mas conversas, assim, né? Em que a gente entra de uma forma, né, assim, e que a gente sai de outra forma, assim, as conversações promovendo estados, mudanças de estados emocionais, né? E Uhum. como que isso acontece? Né? Bom, isso acontece porque as conversações vão produzindo novos significados, novas formas de entender aquilo que antes eu entendia de um jeito, nova forma de construir uma história, né? Reconstrução de histórias também, de narrativas. E como que isso traz novos potenciais de ação, né? É uma nova ação no mundo. A partir de um novo entendimento, eu crio uma nova forma de estar no mundo, né? Claro. Uhum, uhum. Sim, sim, né? E Um pouquinho aí, para o Aninha depois, interrompendo aqui, porque eu me lembrei. Depois você fala, por favor, que eu acho super importante, dos processos mesmo dialógicos, colaborativos, né? Eu acho interessante a gente retomar isso, né? Mas uhum, pode ter ação aqui, que eu te. Você sim, não esqueceu. sim. Pois é, né? Assim, e aí dentro dessa mudança toda epistemológica, assim, né? Os próprios terapeutas foram se transformando muito, né? E aí eu acho que algumas abordagens foram surgindo dentro dessa perspectiva, né? Tem até uma passagem da Arlene Anderson, que é uma dessas terapeutas de família americana, né? Que desenvolveu a abordagem colaborativa e dialógica, que eu posso ler, Paty, que eu acho que é interessante. Ela fala, deixa eu pegar aqui, que a filosofia pós-moderna e a teoria da construção social, né, o construcionismo, influenciaram psicoterapias que se afastaram de formas prontas e sistemáticas de pensarmos sobre seres humanos e suas interações, assim como da posição de que o profissional é o especialista, conhecedor que possui a realidade correta, né? Então, a Uhum. partir dessas, né, dessas mudanças, assim, isso foi influenciando aí, né, Claro. o modo de ser. E aí as abordagens foram sendo criadas dentro dessa nova perspectiva. E aí a abordagem colaborativa e dialógica, que é uma abordagem importante, que nasceu também nessa transformação, traz muito essa ideia, né, assim, da colaboração, colaborar, elaborar com o outro, né? Assim, é Uhum. trabalhar com o outro, que eu acho que traz muito essa ideia de que a gente é parceiro conversacional, né, dos clientes, enfim. A gente está ali numa parceria colaborativa, a gente não está num relacionamento, como diz ela, né, entre o lugar do especialista, do conhecedor e de um não conhecedor. A gente está ali nessa colaboração, trabalhando junto, construindo junto todo o processo terapêutico, né? Assim, o objetivo do processo, né?
a frequência das sessões, tudo isso não sou eu que determino sozinha, né? Eu sempre pergunto para os clientes. Com a família, não é terapia de família, né? Ótimo, ótima colocação, né? Que é isso, assim, terapia com a família, com o casal, com as pessoas, né? É sempre com o outro, né? Tem um livro da Rosana Rapizo que ela vai trazendo exatamente toda essa mudança e que ela fala né? Que é exatamente que é Do Instituto NOS, e hoje professora da UERJ também. e o subtítulo do livro é, né, da instrução à construção, que eu acho que resume um pouco dessa mudança aí no campo da terapia de família, como que era uma terapia mais instrutiva, né, voltada para a técnica, para o resultado, para uma terapia mais construtiva, e eu acho que a colaboração entra nesse lugar, assim, de que vamos construir junto, e o diálogo como a grande via de acesso da colaboração, né? Sim, claro. Uhum. Ok. Pois é. E aí eu fico me perguntando o seguinte, né? Igual, inclusive tem um vídeo, né? Uma aula do Kenneth Gerken, né? No YouTube, que ele fica explanando em cima das possibilidades de uma garrafa d'água, né? Assim, o que que uma garrafa d'água pode ser, o que que é a construção de uma garrafa d'água, né? E isso nos faz pensar o seguinte, gente, como a garrafa d'água é possível construir vários significados, construir várias realidades, imagina quando você está lidando um encontro com o outro, né? Imagina quando você tem duas, três, quatro pessoas junto aqui com você, nesse espaço dialógico, conversacional, que é a proposta do construcionismo social, né? Então, assim, não tem como descartar que quando a Rosana Rapiz coloca da instrução à construção, é fantástico, porque questiona muito o lugar, como você disse já, Aninha, do terapeuta no processo, né? Se lá na primeira ordem o terapeuta era aquele que era o especialista do outro, né? Assim, entre aspas, né? Claro, especialista, que ele poderia colocar assim, o que trabalhar, ele planejava condição terapêutica, não é isso? A gente vê que agora, nesse espaço, é um outro espaço, é um espaço reflexivo, dialógico, colaborativo. E tem aquela metáfora da Arline Anderson que eu acho ótima, né, Aninha? Do anfitrião e da visita. Fala Sim. um pouco. Nossa. Ela usa essa metáfora para explicar um pouco o que, que seria essa postura colaborativa, né? Ela fala da metáfora do anfitrião e do convidado, né? E ela diz que nós, terapeutas e clientes, somos ao mesmo tempo anfitriões e convidados, né? Isso. Então, quando a gente recebe um cliente, a gente é um anfitrião na medida em que ele recebe ele, né, na nossa casa, literalmente, né? Atualmente, então, mais do que nunca. Se até então eu atendia no meu consultório, agora os clientes estão entrando na minha casa, né? Assim, Realmente. literalmente. E também somos convidados na medida em que o cliente permite que a gente entre, né, no universo dele, né, na casa dele, no mundo dele, né? E o cliente também, né? Ele também é anfitrião que nos recebe no mundo dele, ele também é convidado, né, no nosso mundo. E aí ela sempre traz essa pergunta, assim, como ser um convidado cortês, né? Assim, e como ser um anfitrião que recebe bem as pessoas, né? Eu acho que é uma metáfora muito simples, mas que traz um pouco desse espírito da colaboração, né? Assim, e eu acho que vale a gente perguntar aí para os nossos colegas, né, que estão aí interagindo conosco, bom, o que vocês fazem para ser um convidado cortês, né? Quando vocês são convidados para ir à casa de alguém, né? O que que vocês fazem? Como é que vocês agem, né? É, Aninha. Oi? Indo para a cozinha, abrindo a geladeira, né? Ou seja, você espera ser convidado, né? Sim, né? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? Assim, bom, o que eu faço para me tornar um convidado agradável, que não seja isso que você disse, né? Um convidado, sei lá, invasivo, exatamente, né?
pedir licença para entrar, né? Eu acho que a Gláucia tocou nesse ponto, que é exatamente esse cuidado, assim, né? Deixa eu pedir licença para entrar, entrar devagar, né? Uhum. É, entrar na medida em que o convidado me permite entrar, né? A gente aqui de Minas, a gente tem uma mania de apresentar a casa toda, né? Quando a gente recebe convidado. Mas você sabe que é só aqui em Minas, né? Assim, eu já fui em casa de amigos fora, em outros estados, assim, fica na sala, no máximo, assim, né? Então, assim, mas a gente tem essa mania, enfim. Então, acho que cada cultura tem isso também. Então, se eu tô ali enquanto convidada, né, e o anfitrião me apresenta a sala, né, eu fico na sala, né? Assim, eu vou até onde o convidado me permite entrar, né? Ah, Se as portas estão fechadas, de preferência eu não vou lá abrindo, entrando no quarto, entrando no banheiro, né? Assim, enfim. ah, Não pode faltar o cafezinho, a hospitalidade mineira, né? Que bom, Rogério, que bom estar aqui. Né? Que eu acho que sim. é isso, né? Tornar um ambiente agradável. Se a gente quer construir um espaço de diálogo, um espaço de colaboração, a Marilene Grandesso fala que somos artesões, né, do diálogo. Então, ser artesão é isso, é cuidar do espaço. Então, né, vamos receber de forma agradável, respeitando, né? Assim, se tiver uma água e um cafezinho, ótimo, né? Assim, realmente a gente dá um tapa assim na casa, né? Assim, para receber o outro. Em casa, então, agora que eu tô, né, atendendo quase todo mundo de casa, assim, às vezes eu tô até assim de chinelo, mas aqui em cima eu tô, né? Assim, eu ponho um colarzinho, quer dizer, eu me preparei para receber aquela pessoa, né? E aí, Ah, pensando no nosso lugar enfim, de anfitrião também, acho até que já comecei a falar. Bom, né, o que eu faço para ser um anfitrião também receptivo, né? Fazer da casa um lar. Então, acho que Porcado não se fala em corda, né, Gláucia? se. E eu achei legal que a Marília falou do artesão de usar as mãos, né? E eu acho que as mãos trazem esse. Se a gente tinha aí as metáforas muito mecanicistas no início, né, da sistêmica, né, metáforas muito dentro dessa ordem tecnológica, mecânica, da mudança, do impacto, do expert, enfim. Agora, sem dúvidas, nessa perspectiva contemporânea, é algo que passa pelo artesanal, pelas mãos, pelo cuidado, pelo sutil. Mesmo, né? Uhum. A mudança está na sutileza. Né? Eu acho que o que os primeiros terapeutas de família foram percebendo, né? Que nem sempre as instruções elas geravam mudanças. Às vezes colapsavam o sistema, fechavam a comunicação. Né? Isso. Era aquela frase do médico assim: a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu, entendeu? É isso, eu É, usei todas as técnicas e, enfim, a gente fez tudo que a gente sabia, mas ele morreu, entende? Então, né, eu acho que o risco desse lugar mais instrutivo é de matar a relação, né? E aí, voltando para a metáfora do anfitrião e convidado, é isso que é sutil, mas que vai fazendo toda a diferença, né? A gente está ali construindo contextos dialógicos, são os artesãos desses contextos, né? Então, como é ser um bom anfitrião, né? Quando eu recebo alguém, né? Então, pensando isso dentro dos atendimentos, assim, quando alguém, né, assim, enfim, está me apresentando a própria casa, vamos pensar o cliente ou a família, né? Ela que apresenta, eu vou seguindo a rota dela, né? Eu não vou dizendo assim, eu quero conhecer sua cozinha, depois eu quero conhecer seu quarto, depois eu quero. Não! A casa é dela, ela vai me apresentar no ritmo dela. eu vou passar uma tarefa para vocês, vocês vão fazer isso, depois vocês voltam, a gente trabalha isso, ou seja, aquela coisa da tarefa, da instrução, isso tudo foi questionável, né, Aninha? Isso tudo, né? Sim, exatamente dessa ordenação rígida, né? Assim, de como que deve acontecer, assim, deixa o outro apresentar,
no jeito dele, né? Na linguagem dele, né? No ritmo dele, né? Da maneira como ele quiser apresentar. Eu acho que isso é algo muito importante para a gente não incorrer mesmo no risco de se tornar uma relação violenta, em que a gente viola o limite do outro, né? Que a Aham. gente viola, mas a gente está trabalhando com algo que é muito delicado. É a história das pessoas, é a intimidade das pessoas, né? Sim. É os afetos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que essa metáfora, o respeito, né? Assim, essa metáfora diz muito disso. E um outro ponto que eu queria trazer, Paty, que você trouxe, se a gente trabalha de forma colaborativa, a gente trabalha também num contexto de uma responsabilidade compartilhada, né? Não sou eu sozinha, enquanto terapeuta, que assumo a responsabilidade daquele processo ou do resultado daquele processo. Que eu acho que isso Aham. também é um lugar, esse lugar do especialista, né? É um lugar pesado também para o terapeuta, né? Assim, é um lugar de assumir, né, enfim, essa responsabilidade do resultado, de onde que vai, se deu certo, se não deu certo, inclusive eu acho que você poder criar um espaço de corresponsabilidade onde nós vamos juntos, né, envolver o outro para gerar esse sentido de participação, para gerar esse Aham. sentido de pertencimento, né? Como é bom a gente estar trabalhando num contexto onde nós estamos juntos, inclusive com relação à responsabilidade do que está sendo criado, né? Sim. Então, Aham. eu fui encontrando aí, né, na abordagem colaborativa, dialógica, e não só, mas, né, todas que de alguma forma trazem esse espírito, assim, esse conforto, sabe, assim, eu me senti mais confortável, não, né, sozinha no processo, eu que tenho que saber, eu que tenho que dar Uhum. conta, eu tenho que saber o que que faço. Me senti mais à vontade para colocar minhas dúvidas, né? Para Exatamente. colocar minhas perguntas, né? Uhum. E aí poder falar, olha, eu não sei, eu tenho dúvidas, mas vamos junto construir essas possibilidades, vamos junto construir essas respostas, né? É Aham. claro que muitos clientes e casais e famílias chegam numa demanda muito moderna, que é uma demanda da resposta. Tá vendo? Olha lá. Como lidar com famílias e pessoas que buscam instrução, né, no processo da terapia, né? Acho que Sim. no caso é desconstruir isso, né, Aninha? Desconstruir junto com a família o porquê de estar querendo essa instrução, de se colocar mais num espaço dialógico mesmo, né? Uhum. Tentando pesquisar, investigar junto com eles o porquê que isso teria um valor para eles, né? Porque quando chega nesse jeito, eu acho que não é só por uma questão de conforto, por uma questão mesmo de ansiedade, angústia, de não saber mais o que fazer, que já tentou tudo, já tentou isso, aquilo outro. Então chega na gente assim, como se fosse, sabe? Igual eu já tive família que eu atendi que já tinha ido, né, no pastor, no padre, no benzedor, né, no interior, né? E achou que também ia ter algumas instruções comigo, né? Então, assim, você tem que desconstruir isso, né? Mas entender que isso é um valor para a família. Não é só chegar, desconstruir e pronto, né? Falando, não, não trabalho com isso, não, não é assim, não. Não. Vamos tentar trabalhar, como diz a Glaucia aqui, nesse espaço da intersubjetividade, que é um lugar que a gente preza demais com o espaço do entre, né? O porquê, né? Porquê dessa construção de buscar uma instrução, não é? Porquê Uhum. dessa instrução. Ou seja, eu acho que é tudo uma questão mesmo da gente se colocar nesse Sim. entendimento, porque, como diz mesmo Guerquem, é um processo de desconstrução, construção, desconstrução e construção o tempo todo, né? Então, acho que É, cabe a gente viver com essa família nesses processos de desconstrução, não é? Agora, se é, a família não quiser continuar com a gente por ser assim, por ser uma terapia diferente da que estava imaginando, também vamos conversar sobre isso, né? Ou seja, também sim, vamos construir, então, o que, que seria uma terapia, então, para essa família, né? Qual que era a sim. expectativa, não é? Eu acho que Uhum. tudo tem que ser muito aí, igual, né, a gente estava falando, pela ação da conversa mesmo, né? De horizontalizar um pouco essa relação terapeuta e pacientes, não é verdade?
E aí é interessante, Paty, quando você falou isso, porque eu fiquei pensando que muitas vezes acaba ocorrendo, né? As pessoas chegam com demandas muito objetivas. Às vezes os clientes me perguntam: o que que você acha disso, Ana? O que que você acha que eu tenho que fazer nesse momento, né? Assim, e aí eu lá, como uma terapeuta pós-moderna, fico, ai meu Deus, né? Não posso instruir, enfim. Mas eu acho que você falou um ponto muito legal, que é deixa eu entender esse pedido do outro, né? Mais do que me sentir convocada a responder, né? Assim, deixa É, eu entender. E aí eu geralmente volto com a pergunta e falo: é, qual é a importância, né, para você de saber qual é a minha opinião sobre isso? Que diferença que você acha que isso vai fazer, né, na sua vida nesse momento? Você acha que isso vai poder te ajudar de que forma? E aí, inclusive, a gente sai do foco lá do pedido, né, para explorar isso que você falou da desconstrução, né? Marilene Grandes fala assim, de descascar, né, as perguntas também. A gente vai, deixa eu entender, assim, porque eu acho que a terapia nessa perspectiva vai muito nesse sentido de buscar compreender como é que esses significados foram sendo criados, essas crenças foram sendo criadas, né? Essas buscas. Então, deixa eu entender. Assim, então, quando você me pergunta isso, o que que você espera de mim nesse momento, né? Você exato. espera que eu possa te ajudar de que forma? Aham, Eu sempre falo com os meus clientes assim, me ajuda a te ajudar, né? Assim, é, que ajuda você espera de mim? Porque muitas vezes no nosso lugar ali de terapeuta, escutando o cliente, a família, o casal, a gente pode, assim, no nosso furor terapêutico, né? Como existe o furor pedagógico quando a gente está lá como professor, né? O nosso furor terapêutico, a gente já discernir qual que é o problema e já começar a pensar. E eu nem perguntei para o outro assim, o que, que você espera de mim, né? Que ajuda que você espera de mim? Qual que é a sua expectativa com esse processo, né? Se você puder, nesse momento, enfim, me dizer algo que você acha que é importante que eu saiba, o que que você acha que é importante que eu saiba? Não sou eu que vou definir o que que o outro tem que dizer, né? Assim, o que que você acha que é importante que eu saiba? Não, eu acho que isso é importante que eu saiba disso, né? uhum, Enfim, então eu acho que são pontos, né, que nos ajudam assim a construir relações mais colaborativas, mais artesanais. A gente é facilitador de diálogos, né? A gente não tem um termo da Arlene Anderson que é o título eu acho que do texto mais famoso dela, que ela fala: o cliente é o especialista, assumindo o tá. lugar do não saber. Né, assim, o cliente ele é o grande especialista da vida dele, do conteúdo sobre a vida dele. É ele que É, sabe. Eu posso sim ser especialista, né? De processo, de facilitar diálogo, de promover reflexões, de trazer, né, perguntas reflexivas, de construir, de ser esse artesão desse espaço para que essas respostas sejam criadas. Mas as respostas são uhum. construídas, né? Então, o cliente é o grande especialista. As respostas são construídas, não é? Sim. E é muito interessante porque quando você coloca isso, agora já falando no lugar do terapeuta nesse processo, né? Como que nós também passamos por um lugar de desconstrução, né, Aninha? É. Porque assim, está muito, sei lá, moldado no lugar do terapeuta, como você está falando, com aquela pessoa que tem a responsabilidade sobre o processo, né? E qualquer coisa que aconteça, a gente se cobra e fala onde eu errei. Ô, gente, a partir do momento que a gente está numa terapia, que aquele, inclusive a sessão, o espaço terapêutico é construído, dá um outro, exatamente, né? É um outro lugar do terapeuta, é outra forma da gente se compreender no processo, né? E é muito interessante porque é um lugar da intersubjetividade mesmo, né? Não tem como negar. Eu falo demais isso para os meus alunos, né? É eu me escutando, escutando o outro, é eu me vendo, vendo o outro, e atenta a esse espaço aqui, ó, entre eu e esse outro. O que está acontecendo aqui? O que que isso aqui remete em mim, né? Para que possa ter esse diálogo também. Porque quando a gente atende alguém, gente, o diálogo é com a gente também. É uma polivocalidade, não é, Ana? Que é uma coisa assim impressionante. Uhum.
né? O Emerson Razeira fala muito desse lugar da polivocalidade, né? Grandeza também fala, não é isso? Polifonia. Aí vem polifonia de sentidos, de sons, ou seja, quando a gente atende uma família, o que cada um diz, o que cada um construiu sobre aquilo que está acontecendo, gente, sabe, Uhum. são construções. E aí, quando a É, gente e é se abre, importante. É né, importante Ana? escutar todo mundo, né, Patrícia? Assim, né, quando a gente está atendendo um contexto amplo, como uma família, né? Assim, a voz de todos é importante, né? Inclusive, quando, por exemplo, alguém me liga com essa demanda de terapia de família, assim, eu sempre pergunto assim: quem você acha que gostaria de conversar sobre esse assunto, que estaria interessado em conversar? E aí Exatamente. eu já conversei com contextos muito curiosos, assim, da babá fazer parte da sessão, né? Assim, teve um contexto específico que eu achei interessante, que foi um casal que me procurou, que eles estavam tendo um problema muito sério com o advogado que estava conduzindo o processo de separação, de Sei. divórcio. E Aham. aí, eu recebi esse casal, e aí eles, enfim, eu percebi ali, né, que estava tendo um processo, né, com esse advogado, e eu falei, vocês gostariam de convidá-lo para a gente conversar? E eles acharam estranho, né? E aí, quando eu trago esses exemplos, é porque eu estou dizendo isso, assim, o sistema familiar, ou o sistema, ele deixa de ter essa conotação, assim, de um sistema pré-estabelecido, né? Assim, o sistema ele nasce na linguagem, né? É um sistema determinado pelo problema, né? Então é possível dentro de uma terapia de família, por mais que a gente tenha essa noção de família, se só faz parte quem é da família, faz parte quem está interessado em conversar sobre aquele problema ou aquela questão, né? Assim. Então, quem tiver Uhum. interessado em conversar sobre aquilo, é isso. Então, essa noção de sistema familiar, ela também vai se transformando, né? Uhum. Né? Claro, E claro. aí, como é Aham. rico, eu lembrei disso que você falou muito da polifonia, eu acho que aí minha conexão foi aí, sabe, Paty? Como é Aham. rico, assim, as múltiplas vozes, escutar as pessoas daquele sistema, né? Assim, como que Sim. torna rico. Que você acha da gente falar um pouquinho sobre a equipe reflexiva? Porque agora são 26. Nossa, Rapidinho a gente fala boa. boa. A gente abre para as perguntas, se tiver alguma, né? E depois eu quero falar, gente, de cursos que a TF Minas está propondo, super bacanas, tá? Então, no finalzinho, eu quero dizer um pouquinho, tá? Desses Sim. cursos, viu? Vamos lá, Ana. Hoje eu Pois estou te é, pode explorar, Paty. É um assunto que eu amo falar. Então, o perigo é eu passar de 6 horas. Esse é o risco. olho. Eu estou bem primeira ordem no tempo. É, eu achei legal o comentário da Gláucia, né, do ir além da consanguinidade. Eu acho que o conceito de família se transformou muito também, né, para além aí Uhum. dos laços consanguíneos, mas dos laços relacionais afetivos, né? Aham. Então, trabalhar sistemicamente é trabalhar com, enfim, as pessoas que estão envolvidas naquela situação e que têm interesse de conversar sobre isso. Mas E falando da família, equipe. né, Ana? Oi? Família é Família é uma uma construção, construção. É, né? Eu que trabalho exatamente. com novas configurações familiares, eu vejo que família hoje, gente, é outra. Exatamente, são laços, né, que são construídos. Família hoje tem uma outra construção, tem uma outra significação, assim, daquela coisa que a gente, né, acostumou a falar de família como consanguínea, né? Hum. Sim, Então, e aí você me pediu aí para falar um pouco de equipe reflexiva, né? Que eu acho que é um ponto interessante, assim, linkando com o que você estava falando mais cedo também, assim, sobre os nossos diálogos internos, né? Assim, que enquanto a gente está escutando o outro, né, a gente está ali construindo vários diálogos internos, né? Que seriam os nossos pensamentos, enfim, mas a gente está ali, né? E aí, o Tom Anderson, que é um terapeuta de família, ele que já faleceu há um tempo, né?
ele trabalhava muito, trabalhava com famílias, né, na Noruega, mas ele trabalhava numa perspectiva mais próxima do grupo de Milão, enfim, que ele atendia as famílias, aí tinha um terapeuta que atendia as famílias e tinha uma equipe de observação, né? E Ah, que aí ele entrevistava a família, depois o terapeuta que entrevistava a família conversava lá com a equipe, né, de observação, mas conversava sempre em separado, né? Sempre tinha uma parede que dividia aí a família da equipe de terapeutas, né? E ah, aí ele chegou um momento que ele foi ficando um pouco incomodado com essa história da equipe de terapeuta fazer várias conjunturas, interpretações sobre aquela família, sem a família ter acesso, né? hum, E aí ele foi é, percebendo que a forma como a gente conversa sobre algo com a pessoa, no caso da família, quando ela estava distante, quando os terapeutas conversavam sobre a família distantes, assim, como que era a linguagem, né? Diferente de quando eles iam conversar com a família presente. E aí ele então abriu para essa possibilidade assim da família escutar essa conversa dos terapeutas sobre a família, né? Que eu acho que isso também é algo muito, né, da pós-modernidade, assim, da gente abrir essas conversas, né, aham, essas conversas dos especialistas, inclusive, né. Então, quando ele atendia a família, né, o terapeuta lá de campo atendia a família, e quando ele ia conversar com os outros terapeutas sobre o atendimento, a família escutava essa conversa, né. hum, E uhum, aí, essa conversa alimentava depois o diálogo com a família e assim ia, né? Que é um pouco uhum, a ideia da gente tornar públicos os nossos diálogos internos. Sair um pouco isso, dessa lógica privada é, de que o cliente não pode saber o que, que eu estou pensando, ou que é algo, sabe, assim, enfim, que o nosso conhecimento ele é algo privilegiado, enfim, separado. Não, né? E uhum, o quanto que isso é terapêutico, a própria família escutando a conversa sobre ela, né? é, aham, Né? E aí, eu acho que a ideia dos processos reflexivos, que é a partir daí ele foi criando essa noção dos processos reflexivos, é da gente também ter essa liberdade enquanto terapeuta de tornar públicos os nossos pensamentos, né? é, Por exemplo, eu vi que a Ju, do Ser em Relação, que eu atendo muito grupo de terapia com ela, né, Ju? E uma coisa que eu vivo com ela, que eu acho que eu posso nomear como processo reflexivo, por exemplo, a gente está lá atendendo o grupo, e às vezes a gente pensa numa coisa, assim, de fazer alguma, sei lá, propor alguma atividade, ou ir. E aí a gente pode pensar alto, sabe? De falar, então, Ju, eu tô vendo o grupo, o que que você acha da gente ir por aí? O que que você acha da gente ir por aqui? Né, assim, o que que você acha da gente propor essa, enfim, né, essa atividade para o grupo, que eu acho que é isso, assim, de tornar públicos os nossos pensamentos, né, assim, eu acho que isso traz uma proximidade muito bacana, assim, né, claro, e trazer isso nos atendimentos. Então, por exemplo, dizer, olha, quando você está falando isso, eu estou pensando isso, estou pensando aquilo, o que que você acha? É de dizer. atividade, né? Uhum, é, Uhum, sim. outro espaço, outra forma de atuação, né? Sai dessa ideia de sigilo também, né? Por exemplo, desconstrói um pouco também essa ideia da supervisão, né? Como um algo, por exemplo, separado do atendimento, né? Como algo. Por que não, por exemplo, a família, o cliente participar das conversas sobre ele, né? Assim, Isso, porque inclusive, ele. fazia. Minucci, ele fazia como consultor, né? Ele atendia a família junto com o terapeuta da família. E ali fazia uma grande sessão, né? Naquele livro Terapia de Casais, do Sintoma ao Sistema. Eu falo, né, gente, o Minucci, ele era a primeira ordem, foi ele mesmo a introdução desse livro, né? Ele fala que com a idade ele foi amaciando. Eu gosto muito dessa expressão. E ele morre quase construcionista. Fico pensando,
ele tivesse vivido mais um pouquinho, porque ele desenvolveu mesmo, inclusive na prática clínica, com os seus pacientes, uma outra forma de ser terapeuta. Eu acho isso muito bacana, né? E eu falo que eu também tive esse movimento, né? Assim, eu formei em 87, imagina, muito tempo, né? Quando eu falo isso para meus alunos, eles falam, não, professor, nem era nascido. Eu falei, você não era nem ideia. Como que com o tempo também eu fui amaciando, como diz o Minucci, sabe? No início, assim, a gente não sei por insegurança, não sei se por seguir aquela cartilha, né? De ser muito assim, não, agora aqui eu tenho que fazer isso, quem sabe essa tarefa aqui vai ser legal, vou pedir para eles pensarem sobre isso, trazer, eles fazem, traz na próxima sessão o significado disso para eles. Depois eu fui vendo com a prática clínica mesmo, no encontro com essas famílias, que a coisa tinha que tomar um outro caminho, sabe? Assim, a gente tinha que construir outros espaços ali. E mais horizontalizar mesmo essa relação. Assim, estou falando do meu caminho, né? Que eu acho que é por aí mesmo, né? Porque, como diz a Aninha, com a pós-modernidade, a primeira coisa que a gente faz, gente, é questionar, né? Inclusive se questionar. Questionar como terapeuta, se questionar como que fica eu nessa relação aqui com o outro, comigo mesma, né? E eu acho esse movimento fantástico, Aninha, assim, uma eterna construção da gente mesmo, né? No Você processo. falou do se questionar, eu fiquei lembrando do termo da autorreflexividade, né? Da gente estar o Uhum. tempo todo podendo refletir sobre nossas ações, né? Sobre o impacto das nossas ações no outro, né? Enfim, ter esse processo que eu acho que é um processo de construção contínua, né? Exato. É, Aham. é muito interessante, assim, às vezes no final da sessão com o cliente, assim, eu pergunto assim, como é que foi a sessão para você? Assim, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz, né? Uhum. Tem algo, né, na minha postura que você acha que contribuiu ou não para a nossa conversa hoje, né? Olha, hoje. Que Aham. eu acho que é interessante refletir sobre isso, né? Assim, sobre o que que é terapêutico para você, né? Assim, eu acho que é eu realmente me colocando naquela de forma colaborativa, assim, né? O que que eu faço que contribui, né? O Exato. que que eu faço que não contribui, né? Você falou, olha, do autoconhecimento para a autorreflexividade, exatamente, né? Hum, É muito. A reflexidade envolve ação, né, Glaucia? Assim, mais hum, ação sobre o